Pessoal, todo mundo está falando de Drex, a versão digital do real que está avançando aqui rapidamente no Brasil e tem previsão de lançamento entre esse ano, 2025 e 2026. Não sei se vocês viram, o ex-presidente Jair Bolsonaro compartilhou a opinião dele sobre o Drex durante a participação do Flow Podcast. E ele falou sobre preocupações de que nas mãos erradas essa tecnologia poderia ser usada para limitar a liberdade dos cidadãos e permitindo também ao governo monitorar e controlar gastos individuais. Bolsonaro, o senhor proibirá a criação e a emissão de moedas digitais de Banco Central, CBDCs, assim como Trump proibiu em janeiro? Pois o Drex está caminhando a passos largos e não vejo a oposição se manifestar contra. Olha só, fala Drex, uma deputada lá de Santa Catarina, Júlia Zanata, que trabalha muito bem nessa área. Uma arma na mão do cidadão de bem, positivo. Na mão de um bandido, é diferente. Drex. E tiver um bom governo, que não seja censurador, você pode até levar. Eu votaria com a Júlia Zanata contra, no momento, o Drex. Há mais um tempo aí. Porque o governo passa a ter uma capacidade, segundo a Júlia Zanata, e é verdade, de te controlar. Até no período... Imagina uma pandemia, o Drex. O que você não pode comprar? Você ia comprar, ia pagar, ia entrar isso aqui lá na fila do caixa. Não pode. Ia saber onde você estava, onde você pode gastar. Isso é uma das possibilidades do Drex. Sim, isso aí, com esse governo, é a pior possível. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que pode mudar completamente a forma como a gente lida com o dinheiro. O Drex, o real digital. Mas será que isso é só mais um passo na evolução financeira ou a gente está prestes a entrar num sistema onde o governo pode ver e controlar cada centavo que a gente gasta? Bora destrinchar esse assunto. Bom, para você que não sabe ainda, o Drex é basicamente a versão digital do real, mas com um detalhe muito importante. Ele não vai ser emitido por bancos, fintechs ou qualquer outra instituição privada. Ele vai ser criado, regulado e controlado diretamente pelo Banco Central. E isso significa que, ao contrário do dinheiro que você tem na sua conta corrente, do saldo do seu cartão de débito ou até do crédito do seu cartão, esse dinheiro digital não vai passar por intermediários antes de chegar até você. Na prática, o governo quer um meio de pagamento mais eficiente, com transações instantâneas e seguras, sem precisar depender da infraestrutura dos bancos comerciais. Só que, ao mesmo tempo, isso também significa que todas as transações feitas com Drex podem ser rastreadas diretamente pelo Banco Central, sem necessidade de intermediação privada. Ou seja, diferente do Pix, que apesar de ser regulado pelo Banco Central, acontece dentro dos bancos. O Drex é uma moeda digital que nasce dentro do sistema do Banco Central e fica totalmente sob o controle dele. A ideia por trás disso, eles dizem, que é modernizar o sistema financeiro, reduzir custos de intermediação e tornar pagamentos mais rápidos, eficientes e acessíveis. Mas, gente, como tudo na vida, isso vem com um lado B. Ao concentrar a emissão e o controle do dinheiro em um único órgão estatal, o governo passa a ter muito mais poder sobre o que circula na economia, podendo, por exemplo, impor regras de uso, restringir transações e até programar como e quando esse dinheiro pode ser gasto. Se isso é bom ou ruim, depende de quem estiver no comando e como esse poder vai ser usado. Sério, quando foi a última vez que você pagou algo com dinheiro de papel? A não ser que você esteja no boteco da esquina comprando um pastel na feira ou pagando um serviço informal, mesmo assim é meio raro, a chance de você usar cédulas, como faziam os astecas e os incas, no dia a dia é cada vez menor. A verdade é que a maioria das transações já acontece no mundo digital. Dados do Banco Central, que a gente pegou aqui, mostram que o dinheiro espécie representa menos de 3% do total de dinheiro que circula no Brasil. Ou seja, a grande parte das transações já ocorre eletronicamente, seja por transferências bancárias, cartão de débito, crédito, boleto e também o nosso queridíssimo Pix. Então, se a gente já vive em um mundo praticamente sem dinheiro físico, por que criar o Drex? O ponto principal é que hoje esse dinheiro digital está espalhado entre diversos bancos e fintechs que funcionam como intermediários nas transações. O seu saldo na conta, por exemplo, é uma promessa de pagamento do banco para você e não um dinheiro real armazenado no
no seu nome. No final das contas, os bancos detêm o controle do dinheiro que circula digitalmente. Com o Drex, essa intermediação bancária some. O dinheiro passa a existir diretamente no sistema do Banco Central, sem necessidade de passar pelos bancos comerciais. Na teoria, isso reduz custos, diminui burocracia e pode até tornar pagamentos internacionais mais eficientes. Mas também significa que o Banco Central vai ter um controle muito maior sobre a moeda. Cada transação vai ser registrada diretamente na infraestrutura do governo. E aí vai permitir, né, gente, um monitoramento muito mais rígido e uma capacidade de intervenção muito maior sobre o que acontece no sistema financeiro. Menos intermediários? Sim. Mais eficiência? Talvez. Mas, sem dúvida, mais controle. Muito mais controle. Você já parou para pensar no custo de manter o dinheiro físico circulando, gente? Muita gente não percebe, mas imprimir, armazenar, transportar e distribuir cédulas e moedas não é barato. Só a Casa da Moeda, responsável por fabricar o real, consome centenas de milhões de reais todos os anos nessa operação. Só que o gasto não para por aí. Tem também o custo logístico dos bancos e empresas de transporte de valores, né? Aquelas caixas eletrônicos, além das despesas com segurança para evitar roubos e fraudes. E, claro, tem a substituição de notas desgastadas, né? E os investimentos constantes para dificultar falsificações, tá? Ainda existe isso hoje. No fim das contas, o custo total para manter o dinheiro vivo em circulação chega a casa 2 bilhões por ano. E quem paga essa conta? Nós, via impostos e tarifas bancárias. Só que o dinheiro físico não pesa apenas no bolso do governo. Ele também facilita todo tipo de transação que o Estado não consegue rastrear. Sonegação fiscal, corrupção, lavagem de dinheiro e até o financiamento de atividades ilegais. Afinal, notas de papel não deixam rastro digital, o que permite que muita gente escape do radar da Receita Federal e evita também que essas pessoas paguem impostos sobre suas transações. Ou seja, acabar com o dinheiro vivo não é apenas uma questão de eficiência financeira. Para o governo, é uma forma de aumentar a arrecadação, fechar o cerco contra quem sonega impostos e garantir que todas as transações estejam devidamente documentadas e tributadas. Para o cidadão comum, isso pode significar menos economia informal e mais controle sobre cada centavo que entra e sai do seu bolso. Agora vamos ao que interessa, né? Você está realmente tranquilo com a ideia do governo saber exatamente onde, quando e como você gasta cada centavo? Porque com o Drex isso pode virar realidade. Diferente do dinheiro em espécie ou até mesmo do saldo no banco, né, que tem certo grau de privacidade, o real digital vai ser completamente rastreável. Cada transação que você fizer vai estar registrada diretamente nos sistemas do Banco Central em tempo real. Isso significa que qualquer movimentação financeira sua pode ser analisada, monitorada e talvez até bloqueada. E muita gente vai ter que esquecer aquele jeitinho no imposto de renda ou qualquer forma de fazer uma transação sem que o governo esteja de olho. Só que a coisa não para por aí. E se o governo decidir que você não pode gastar seu dinheiro com determinadas coisas? Gente, isso pode até parecer ficção, mas já acontece em alguns países que adotaram moedas digitais estatais. Na China, por exemplo, o yuan digital permite que o governo restrinja gastos em produtos considerados não essenciais ou inadequados. No Brasil, essa lógica poderia ser aplicada, por exemplo, ao auxílio emergencial ou a qualquer benefício social, impedindo que seja gasto com bebidas alcoólicas, cigarros, apostas ou qualquer outro item que o governo julgar inapropriado. No primeiro momento, pode até parecer uma boa ideia, porque garantir que o auxílio do governo seja usado apenas para necessidades básicas, como alimentação e remédios, parece fazer sentido. Mas e quando essa lógica começar a ser expandida? E se no futuro próximo o governo decidir que seu dinheiro digital não pode ser usado para comprar um carro que polui demais, viajar para determinados lugares ou consumir determinados tipos de produtos?
Parece exagero, né? Talvez, mas uma vez que o mecanismo existe, a decisão sobre o que é permitido ou proibido não está mais nas nossas mãos, e sim nas mãos de quem estiver no poder. Outra possibilidade bem polêmica do Drex é a ideia de que ele pode vir com prazo de validade, né? Sim, dinheiro que expira. Isso significa que o governo poderia programar o real digital para ser gasto dentro de um determinado período, incentivando o consumo e evitando que a economia desacelere, você está entendendo? A lógica por trás disso é simples. Em tempos de crise ou recessão, um dinheiro com data de vencimento obrigaria as pessoas a gastarem mais rápido, aumentando a circulação de dinheiro no mercado, e isso acabaria impulsionando o crescimento econômico. Você pode pensar assim, pô, isso na teoria pode ser um instrumento poderoso aí para estimular setores da economia, evitar que as pessoas fiquem segurando dinheiro, né, em momentos de baixa demanda. Mas e na prática? Bom, aí o buraco é mais embaixo. Se o governo consegue definir um prazo para o seu dinheiro digital, quem garante que no futuro ele não pode decidir que você não pode acumular riqueza? Se cada centavo que você ganha precisa ser gasto dentro de um período específico, a sua capacidade de poupança pode ser comprometida. Seu colchão financeiro some e você fica dependente de um sistema onde guardar dinheiro por longo prazo pode simplesmente não ser uma opção. E não para por aí. Esse mecanismo também poderia ser usado para direcionar o consumo para onde o governo quiser. Por exemplo, numa crise do setor de turismo, o governo poderia liberar Drex com validade, né, curta para ser gasto exclusivamente com passagens aéreas e hotéis. Parece até algo inofensivo, até pode ser, mas a pergunta que fica é: você quer que o governo decida não só quanto você pode gastar, mas também quando e onde? Se o governo tiver controle total sobre o dinheiro, gente, o que impediria ele de, do nada, bloquear o seu acesso ao sistema financeiro? Hoje, se você tem dinheiro físico guardado, você ainda tem uma válvula de escape caso algum problema aconteça no seu banco ou até com o próprio sistema financeiro. Mas se todo o dinheiro, 100%, for digital, armazenado diretamente no Banco Central, o que acontece? Se um dia o governo decidir que você não pode mais acessar seus fundos, seja por questões políticas, burocráticas ou qualquer outro motivo, você simplesmente fica sem opção, não pode acessar mais nada. Seu dinheiro continua existindo, mas você não pode usá-lo. Só que pensa agora em outro cenário. Você quer enviar dinheiro para o exterior e de repente descobre que não pode. Hoje, se você tem saldo no banco, você ainda consegue transferir dinheiro para contas internacionais, você consegue comprar dólares, investir em ativos estrangeiros ou até mesmo sacar dinheiro físico e levar consigo. Mas se com o Drex o governo decidir que você não pode mais converter reais para moedas estrangeiras sem autorização, ou pior, se restringir quais tipos de gastos internacionais são permitidos, se o governo tem um controle total sobre a moeda, ele pode simplesmente bloquear remessas para fora do país com um clique, impedindo que você diversifique o seu patrimônio ou proteja dinheiro contra desvalorização, proteja o seu dinheiro. E o pior, o Drex poderia facilitar uma tributação automática sobre todas as transações. Hoje, muita gente recebe pagamentos via Pix ou dinheiro vivo sem declarar nada no imposto de renda. Com dinheiro digital estatal, esse esquema desapareceria. O governo poderia descontar impostos automaticamente na fonte antes mesmo do dinheiro cair na sua conta. Você fez uma venda? Tributado na hora. Recebeu um pagamento? Imposto direto antes de você ver o dinheiro. Você comprou algo? O tributo já foi abatido sem você precisar declarar nada. Parece até eficiente, né? Mas também significa que não há mais brechas alternativas ou sequer um espaço para contestação antes do desconto acontecer. Tudo passa a ser calculado e retido na hora sem que você tenha qualquer margem de ação. E quem não tem acesso à tecnologia, você parou para pensar? Você está assistindo esse vídeo no seu smartphone, conectado à internet, sem problemas, mas e o cara que mora no interior do Brasil, onde o sinal de celular mal funciona e a internet é instável? Como é que ele vai fazer para usar o real digital? Hoje, se ele precisa pagar alguma coisa, ele saca dinheiro do banco ou recebe em espécie e resolve a sua vida. Mas e se o dinheiro físico sumir? Se tudo for 100% digital e centralizado do Banco Central, quem não tiver acesso à tecnologia simplesmente fica sem opção. E a gente não está falando aqui de um grupo pequeno de pessoas. Milhões de brasileiros ainda vivem sem conexão estável com a internet e sem acesso a smartphones modernos. Para essa parcela da população, o dinheiro vivo ainda é essencial porque funciona sem depender da rede de dados, aplicativos ou banco. Agora,
Agora, imagina um cenário onde todas as transações dependem do Drex. Como essas pessoas fariam para pagar por comida, transporte ou serviços básicos? E mais, será que todo comerciante pequeno vai ter estrutura para aceitar pagamentos digitais? Se um vendedor ambulante, um feirante, um vendedor de milho aqui, comerciante de uma cidadezinha no interior, não tiver um dispositivo compatível com o real digital, como ele vai receber? O governo teria que garantir que absolutamente todos os brasileiros tenham acesso fácil à tecnologia antes de eliminar o dinheiro físico. Você concorda? Isso é uma coisa que, sejamos sinceros, não acontece nem hoje com serviços bem básicos. Ou seja, antes de venderem o Drex como uma solução revolucionária, alguém precisa responder essa pergunta. Como garantir que todo mundo, sem exceção, consiga usar essa moeda digital sem criar um abismo ainda maior entre quem tem acesso à tecnologia e quem não tem? O Trump já bateu o martelo e proibiu o Banco Central americano, Federal Reserve, de desenvolver um dólar digital. E ele não tomou essa decisão à toa. E segundo ele, já falou sobre isso, uma moeda digital controlada pelo governo colocaria em risco a privacidade dos cidadãos e daria ao Estado um poder sem precedentes sobre a economia. A preocupação não é só teórica. Imagina um sistema onde todas as transações passam pelo governo, permitindo que ele rastreie, restrinja e até bloqueie o dinheiro da população em tempo real. Para ele e muitos críticos dessa ideia, isso abre um precedente perigoso, onde o governo pode, por exemplo, congelar a conta bancária por motivo político, restringir o acesso ao sistema financeiro ou até implementar impostos e penalidades automáticas sem qualquer intermediação. E isso nos leva a uma questão importante. Se os americanos, que têm um dos sistemas financeiros mais robustos, descentralizados e competitivos do mundo, se eles estão tão preocupados com os riscos de um dólar digital, será que a gente deveria simplesmente aceitar um real digital sem ao menos questionar? O próprio Congresso dos Estados Unidos tem debatido há anos sobre os impactos de uma CBDC, que é a moeda digital do Banco Central, E muitos parlamentares defendem que um sistema assim daria ao governo federal um nível de controle nunca antes visto sobre a economia e a vida financeira das pessoas. Agora, pensa aqui no Brasil, gente, um país onde a arrecadação de impostos é pesadíssima. O Estado tem um histórico de intervencionismo na economia e liberdade financeira da população já é bastante limitada. Se o Drex for implementado sem limitações claras, quem garante que ele não vai ser usado futuramente para aumentar o controle sobre os cidadãos? Afinal, se até os Estados Unidos, com toda a sua estrutura econômica avançada, decidiram pisar no freio com a moeda digital estatal, será que a gente deveria simplesmente aceitar essa mudança sem ao menos discutir os riscos? Agora imagina o seguinte, um político autoritário assume o poder do Brasil e tem um sistema financeiro 100% digital e centralizado nas mãos. Sem precisar da aprovação de bancos ou do judiciário, ele pode simplesmente apertar um botão e congelar contas bancárias de opositores, restringir transações e até determinar quem pode ou não acessar o próprio dinheiro. Parece até coisa de ficção, mas sabia que esse tipo de controle já acontece em alguns países? Na China, como a gente falou antes, o governo implementou o Yuan digital, uma moeda digital controlada pelo Banco Central, que permite um monitoramento total das transações da população. E o que mais preocupa não é só a vigilância, mas a possibilidade de punições automáticas para quem for considerado problemático pelo governo. O país também tem um sistema de crédito social, onde cidadãos podem ser penalizados por comportamentos que o governo considera inadequados. Em alguns casos, pessoas já foram impedidas de comprar passagens de trem ou avião simplesmente porque estavam com uma pontuação baixa nesse sistema. Agora, imagina um sistema financeiro como esse sendo usado para restringir transações, bloquear compras de determinados produtos ou até impedir que alguém acesse a sua própria conta bancária porque tem opiniões consideradas inconvenientes pelo governo. Se todo o dinheiro estiver no controle direto do Banco Central, o que impede que algo semelhante aconteça por aqui? Hoje, se o governo quiser congelar bens de um cidadão, ele precisa passar por um processo judicial. Mas e se com o Drex essa decisão puder ser tomada de forma instantânea, sem burocracia? Quem garante que no futuro o governo não usaria esse poder para silenciar os críticos, restringir protestos ou manipular a economia para favorecer aliados? Isso pode até parecer um cenário distante, mas basta lembrar que o poder sempre muda de mãos. O que hoje pode parecer
parecer um sistema talvez inofensivo e eficiente, pode amanhã se transformar em uma ferramenta de controle absoluto. E aí, quando esse poder já estiver consolidado, talvez seja tarde demais para reclamar. Claro, gente, nem tudo é desvantagem. O Drex tem algumas vantagens que podem realmente melhorar a forma como a gente lida com dinheiro no Brasil. Para começar, ele pode facilitar pagamentos internacionais, já comentei sobre isso aqui, né? Isso eliminaria parte da burocracia, reduziria custos de conversão e envio de dinheiro para outros países. E também a moeda digital pode ajudar a diminuir taxas bancárias, já que com menos intermediários ali na operação, né, naquele processo, as transações ficariam mais baratas e acessíveis para a população. Outro ponto positivo é a inclusão financeira, né? Hoje, milhões de brasileiros ainda não têm conta em banco, seja por falta de acesso ou por não confiarem no sistema bancário tradicional. Com o Drex, o governo poderia criar soluções que permitissem a essas pessoas movimentar dinheiro de uma forma mais simples e acessível, sem precisar depender de um banco privado. Isso pode ser um avanço importante para facilitar pagamentos e recebimentos em regiões mais afastadas ou para quem trabalha de maneira informal. E também o dinheiro digital programável abre espaço para um uso mais eficiente de recursos públicos. Imagina aqui, por exemplo, que o governo possa garantir que auxílios como Bolsa Família ou auxílio emergencial sejam usados exclusivamente para necessidades básicas, impedindo assim, né, que o dinheiro seja desviado para gastos como apostas esportivas, e isso tem acontecido, né, bebidas alcoólicas ou outros produtos considerados não essenciais. Na teoria, pelo menos, isso ajudaria a garantir que o auxílio cumpra sua função social e não seja gasto de forma irresponsável. E vale lembrar que toda inovação financeira gera resistência no início, né? Lembra do medo quando lançaram o Pix? Muita gente achou que seria um desastre, que aumentariam os golpes ou que não pegaria. Hoje, ninguém vive sem ele. Pode ser que no futuro o Drex se torne indispensável, trazendo benefícios que ainda a gente nem consegue imaginar. Mas o grande desafio é garantir que a implementação seja feita com regras claras, proteção de dados e sem abrir brechas para abusos de poder. Caso contrário, galera, a linha entre eficiência e vigilância pode se tornar muito fina, muito tênue, né? Gente, a conclusão é que o real digital pode sim ser o futuro do dinheiro no Brasil, mas a gente precisa olhar para os dois lados da moeda antes de aceitar sem questionar. De um lado, ele pode trazer mais eficiência, reduzir custos, agilizar pagamentos e até aumentar a inclusão financeira. Mas do outro também, ele pode significar um nível de controle sobre a nossa vida financeira que nunca existiu antes. Cada transação registrada, cada centavo monitorado, cada gasto potencialmente analisado. E se esse poder cair nas mãos erradas, o que você acha? Se o governo decidir usar o Drex para restringir liberdades, impor limites de consumo ou até punir financeiramente quem não segue determinadas regras. Adeus privacidade, adeus autonomia sobre o próprio dinheiro. A questão principal aqui não é só se o real digital vai funcionar ou não, mas quem terá o controle sobre ele e como esse controle vai ser exercido. Uma vez que o dinheiro físico desapareça e tudo fique no domínio do Banco Central, não tem mais volta. Qualquer mudança futura vai depender única e exclusivamente da decisão de quem estiver no poder. Hoje pode parecer apenas uma modernização do sistema financeiro, mas amanhã pode significar que você precisa de autorização para usar o seu próprio dinheiro da forma que quiser. Então fica a pergunta, será que a gente está pronto para abrir mão do dinheiro físico e abraçar de vez essa nova era digital? Ou a gente está entregando nossa liberdade financeira de bandeja, confiando que nunca haverá abuso desse poder? Porque no final das contas, uma moeda digital não é só sobre tecnologia, é sobre quem pode decidir o que você pode ou não pode fazer com o seu próprio dinheiro. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Comenta aqui na descrição e com Drex ou sem Drex, eu quero te convidar a conhecer a Carteira Z e investir com inteligência de forma profissional, mesmo sem C1. Vou deixar os detalhes aqui na descrição, beleza? Um abraço e até a próxima.